O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diácono Luiz, irmãos e irmãs, começamos hoje o Tríduo Pascal. É um tempo que o Senhor nos dá, irmãos, numa situação bastante concreta da nossa vida. Estamos... Gente, eu com mídia sou muito... sou iniciante aqui, hein? Desculpe, eu não sou fotogênico, não. Começamos então, irmãos, o Tríduo Pascal. Tempo que o Senhor nos dá, momento bastante concreto da nossa vida, da história da humanidade, que o Senhor venha ao nosso encontro hoje nesse tríduo. O Tríduo Pascal é uma única liturgia. Antigamente não era assim celebrada a ressurreição de Cristo na igreja. Teve muitas formas. Hoje a igreja, com o seu amor de mãe, de mestra, para nos evangelizar como crianças, que tantas vezes precisamos do alimento bastante inicial, o que ela fez? Em 3 etapas, podemos assim dizer. Hoje celebramos então esse primeiro momento, quando Cristo institui a Eucaristia, se colocando a serviço dos discípulos, fazendo um pré-anúncio da sua paixão, também instituindo o sacerdócio. Amanhã voltaremos aqui para adorar a cruz de Cristo e nela a nossa cruz, para dizer que realmente o sofrimento não é a última palavra do mundo. E na Vigília Pascal, que é a noite de todas as noites, reunimos-nos para escutar a palavra e proclamar durante a noite, nas trevas do mundo, que existe uma luz verdadeira, que é Cristo. E assim o domingo da ressurreição, irmãos, nos ilumina. É muito importante entrarmos no Tríduo Pascal e sermos conduzidos pela igreja com amor para esse momento, que é o útero da igreja, que é a Vigília Pascal. Por que eu falo útero? Onde nós nascemos.
Também não é por casualidade que a igreja, no seu amor, confere justamente, de maneira de primazia, sim, o momento mais importante para conferir os sacramentos da iniciação cristã é a vigília pascal, que são 3, o batismo, a comunhão e a crisma. O batismo, a crisma e a comunhão nos dão a plenitude da vida cristã, irmãos. Então, a vigília pascal, segundo a tradição da igreja, tem uma tradição antiga que diz que todos os outros círios eram acesos naquele fogo da vigília pascal. Esse fogo que esse ano vai ser muito mais simples pela pandemia também. Mas digo isso para sublinhar aqui, o que estamos iniciando hoje é uma palavra de Deus para mim e para você. Hoje celebramos na missa da ceia do Senhor 2 sacramentos, a Eucaristia e o sacramento como da ordem, né, o sacerdócio popularmente falando. Veja, irmãos, a Eucaristia, o corpo de Cristo, a Páscoa dele, já anunciada no Antigo Testamento. Uma palavra que vem ao nosso encontro para nos ajudar hoje. Não sei como é que vocês estão diante de tudo isso que acontece no mundo, aqueles que conseguem perceber bem as manipulações, né, os interesses globais também, individuais que estão por trás, mas também tem gente alienada, tem gente que pensa que tudo é política e não vê Deus falando nos acontecimentos da humanidade, né? A palavra de hoje, primeira leitura, fala justamente da Páscoa hebraica, que é a prefiguração da Páscoa de Cristo. Aqui temos um cordeiro também que é sacrificado. Temos uma situação de escravidão, de tensão, a qual Deus dá uma resposta, que é a saída do Egito. O povo de Israel usava um conto, como que um midrash, para dizer que nem todos saíram naquela noite da Páscoa, nem todos deixaram o Egito. E para explicarem, para que todo ano o judeu pudesse entrar de maneira plena na Páscoa, eles davam uma tradução, uma explicação. Sabem por quê? Alguns se acostumaram com o Egito, estavam acostumados com a casa da escravidão e não queriam sair. Eu acho, irmãos, que esse tempo que estamos vivendo agora é também uma palavra de Deus nesse sentido, para nós não nos acostumarmos com essa casa aqui. É isso que nós chamamos de casa comum, não é a nossa casa definitiva. A nossa pátria definitiva é o reino dos céus. Esse tempo de pandemia também, e tudo aquilo que está em volta, a falta de dinheiro, as mortes, a precariedade do ser humano, são uma palavra de Deus para mim e para você, para que a gente não se acostume a essa vida, porque todos nós temos uma tendência muito grande, irmãos, a nos instalarmos. Fazemos o nosso ninho, o nosso cantinho aqui na terra. O Senhor não nos criou para essa terra tão somente, irmãos. Nós fomos criados para o céu, o reino dos céus. Esses acontecimentos dificilíssimos, tanta morte, né? Ontem, quando estávamos lá no hospital, foi José Antônio com a Simone que foram acompanhando o Padre Antônio Cleidivan, e foi uma peregrinação, vai no hospital, vai em outro. Quando eu cheguei lá no leito para falar com ele, graças a Deus pude entrar na enfermaria, ele estava bem, mas ainda ofegante, né? Falava, eu já é o 7º médico que me vê. 7º médico, Marcos. Eu dizia, Antônio, coragem, é precariedade nossa, minha é a tua. É uma palavra de Deus aí, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, quando estourou a pandemia lá na Itália, no começo do ano passado, um acontecimento foi muito duro, né? Uma senhora faleceu o marido dela e não teve ninguém que retirasse o cadáver. Não tinha defesa civil, não tinha exército, não tinha ambulância, não tinha prefeito, não tinha ninguém. No 4º dia que tiraram o cadáver do marido, vocês sabem o que é isso? Ficar com o seu marido que você amou, o cadáver dele ali, e no 4º dia retiram. Quando eu comentava isso com um padre com quem foi ordenado, polonês, né? Eu fiz o seminário na Polônia, lá fui ordenado, ele falava, Marcos, é assim durante a guerra. Na guerra aqui na Polônia, as pessoas morriam de muitas coisas. Pense, uma pessoa morria de câncer, uma pessoa tinha uma infecção generalizada, não sei, uma gangrena, falecia dentro de casa. Todas as forças da sociedade estavam voltadas para a guerra. Muita gente enterrava os seus mortos no próprio quintal. São palavras, irmãos, muito fortes para nós, mas no fundo para que a gente não se acostume a essa vida, a essa terra, né? Quantas vezes nós pensamos, o mais importante é um trabalho, é um casamento sem problema, é uma vida tranquila diante de Deus também, que eu não tenho que pecar muito sério para não ter que me confessar também, não sei, né?
que eu seja uma pessoa muito correta, muito firme da minha fé, que nunca duvide de nada, não sei. Mas no fundo não está um amor a Deus, um desejo do reino dos céus. O que está é um apego aqui a essa terra, que eu passe bem aqui. E vem a Páscoa dizendo que essa não é a tua casa. Os judeus tinham isso muito claro. Aqui é a casa da escravidão, o Egito é a casa da escravidão. Vem o Senhor como uma resposta para isso. E essa resposta do Senhor passa por um cordeiro, passa também pelo sangue desse cordeiro que é sacrificado, e são marcadas as portas, os umbrais das portas. E quando passa o Senhor, tirando todos os primogênitos do Egito, as casas que tinham sangue do cordeiro, em cima da sua porta, o anjo exterminador, o anjo da morte, passava e o primogênito não era levado. Aqui temos o anúncio desse banquete que o Senhor nos dá através da Eucaristia. Porque a Eucaristia, de fato, irmãos, é a resposta para a nossa vida. Na Eucaristia temos a resposta de Deus para a humanidade, para mim e para você, em todos os momentos da história da humanidade, para toda e qualquer pessoa, não importa se somos de Campo Grande ou de Niterói, se eu moro em Manhattan, ou moro num país da África, seja onde for. Essa é a resposta, né? Esse cordeiro que se imola e que me tira da casa da escravidão. E que me coloca numa tensão, me coloca a caminho do quê? De uma pátria onde serei livre. Então, se alguém aqui entre nós, ou nas nossas casas, tem esse desejo de vida eterna, tem uma resposta: Cristo Eucarístico. Cristo que se imola na cruz, perdendo a sua vida por nós e dando algo que nós não temos, uma vida que já não passa mais. Porque a nossa experiência é essa, irmãos. Queremos criar uma oikos, uma casa aqui, no casamento, na relação com o outro, no trabalho e tudo, mas tudo isso passa. Todos nós somos passageiros aqui. Tudo passa. E passa muito rápido. Eu sei que alguns irmãos aqui são da minha turma. Crescemos nos anos 80, já estamos com mais de 40 anos, beirando os 50 aí, né? Tudo passou muito rápido. A escola passou muito rápido, a faculdade passou rápido. Já são 20 anos de casamento. Olha, você já tem neto, rapaz. Já está beirando um bisneto aí daqui a pouco, hein? Tudo é muito rápido. E quando a igreja anunciava a Eucaristia, isso que os apóstolos fizeram em memória do que Cristo deixou mesmo, São Paulo, quando traduz, quando explica, transmite o que ele recebeu, ele sublinha de maneira bastante clara: eu vos transmiti aquilo que recebi. Nós sabemos que São Paulo não se encontrou pessoalmente com Cristo, fisicamente, melhor falando, se encontrou através da fé, mas ele recebeu essa tradição dos apóstolos. Essa ceia que nós celebramos hoje aqui remonta a que os apóstolos fizeram após a morte e ressurreição de Cristo. Irmãos, remonta a essa presença real de Cristo. Não é uma ceia de representatividade, não é um banquete que a gente se sente bem, é o próprio Senhor que vem ao nosso encontro. São Paulo, para ele, está muito claro. Por isso, quem comunga de maneira indigna do Senhor trai para si não essa vida eterna que ele nos dá, mas a própria condenação. É o Cristo que vem ao nosso encontro, irmãos. E para nós, padres, o ano passado, foi difícil celebrar a Eucaristia. Para mim não faltou, porque eu estava dentro do seminário celebrando com os seminaristas. A gente celebrava com transmissão no YouTube, celebrava também dentro da casa com transmissões para algumas paróquias, para alguns grupos, umas comunidades. Mas quando eu celebrava sozinho, né, ou celebrava em polonês, com o seminarista só tocando, que tristeza que dava, porque os rapazes estavam ali e não entendiam nada de polonês. Só quem estava lá do outro lado do mundo, através do YouTube, é que entendia. Faltava uma coisa séria na Eucaristia. Faltava essa comunhão, essa presença de Cristo que nos une, nós sacerdotes, a vocês. Somos todos aqui unidos através de Cristo. E muitos de vocês que não tinham Eucaristia, né? Muitos de vocês que não tinham. Olha, eu estou lendo agora a autobiografia de Fulton Sheen, um bispo fabuloso dos Estados Unidos, um grande homem de Deus. Um livro fabuloso, se vocês puderem ler depois, leiam. Tesouro em Vaso de Barro. É a mesma tradução do polonês, do inglês também, muitas línguas. Eu sei que foi editado também em português. Ele fala de um sacerdote, irmãos, que era viciado no álcool, era alcoólatra. Esse padre deixou o ministério pelo vício do álcool. Ele conta na autobiografia dele. Ele pregava muitos retiros, né? Esse arcebispo Fulton Sheen. E fala que esse homem, então, escutando as pregações do bispo, ficou muito tocado. Porque o bispo falava da adoração ao Santíssimo Sacramento.
E disse que esse padre escreve uma carta para ele dizendo: bispo, muito obrigado por suas palavras. Desde aquele retiro que eu fiz, voltei a adorar o Santíssimo Sacramento e Deus tem me libertado desse vício. E o bispo respondia para ele: entre muitas quedas e levantar-se, o Senhor sempre estará contigo e sempre a comunhão vencerá na tua vida. Esse padre voltou ao presbitério, voltou a exercer o ministério sacerdotal. E sabe onde que ele morreu? Vocês não vão acreditar. Adorando o Santíssimo. Adorando o Santíssimo. Teve um infarto e morreu. Vejam como que a comunhão nos dá uma vida que nós por si só não temos. E aqui, irmãos, é algo fabuloso, porque vemos é o que nos une nós, presbíteros, a vocês leigos. Todos nós precisamos da comunhão. Falando do testemunho desse padre aqui, que relata o arcebispo Fulton Sheen, vejam, irmãos, o outro grande sacramento que nós celebramos hoje. O sacramento da ordem, exatamente falando, o sacerdócio, né? É um tesouro que nós padres recebemos num vaso de barro e põe barro nisso. Somos muito fracos. Hoje Dom Orani falava também na catedral. Ao iniciarmos o Tríduo Pascal, o que me remonta também é essa missa com o bispo diocesano, na qual se reúne todo o clero e nós padres renovamos as nossas promessas sacerdotais. Tenho que falar para vocês que ontem perguntei ao Antônio Cleidivan: Antônio, você renova? Renova. Para de tossir, rapaz. Você renova? Renovo. Vou falar para a Dona Orani, então, que você renovou as promessas sacerdotais. É uma graça ter presbíteros. É uma graça ter padres, irmãos. É uma graça. É Eucaristia, é ação de graças. E se Deus chama você a ser presbítero, as mulheres fiquem de lado, porque não chama vocês a serem padres, não. Na Igreja Católica Apostólica Romana, com certeza não. Os homens que estão aqui, se Deus te chama a ser presbítero, não tenhas medo. É uma graça de Deus. Ser presbítero, irmãos, significa deixar-se conduzir pelo Senhor, colocar a nossa alegria em Cristo. Isso é uma graça de Deus, né? Sei que vocês se alegram com os padres, eu também me alegro muito com os padres, eu sou reitor de seminário. Deus me deu essa missão. Eu me alegro muito de estar com os rapazes, me alegro muito dos outros padres, sofro com os sofrimentos dos padres. Quando um padre cai, eu sofro muito, sofro. Quando um padre vive de acordo com a vontade de Deus, me alegro muito. Tenho que dizer isso para vocês, me alegro muito. Quando vemos um padre que vive na castidade, nossa, que alegria, irmãos, que alegria. Quando vemos um padre que dá uma palavra firme, como dizer isso, né? Não se trata de moralismo, né? Não é moralismo. Um homem que ele mesmo tem os combates e é testemunha de algo de que vem do alto. E por isso chega ao coração de vocês. Eu sei que muitos que estão sentados aqui sabem do que eu estou falando agora. Que esse homem foi escolhido por Deus para que você pudesse receber uma vida. Você pudesse receber os sacramentos, mas não somente, né? Porque nós não somos protestantes, não é uma função, uma missão externa. É algo, irmão, de configuração com o Senhor, com Cristo, que nós, padres, servimos a vocês. O sacramento da ordem, o sacerdócio, está a serviço da igreja. Não é um sacramento de título, de hierarquia, embora o seja como pastor. Nós somos pastores, mas porque estamos embaixo, para sustentar, para indicar o caminho, para perdoar os pecados, irmãos, para servir a vocês. O Evangelho de hoje fala de Cristo que se faz servo, que lava os pés dos discípulos. Esse é um fragmento que é acrescentado por São João Evangelista e fala sobretudo do batismo, essa purificação. Jesus fala que nem todos de vós estáis purificados, nem todos. É uma palavra que na igreja primitiva é interpretada como o sacramento do batismo. Vejam, Cristo se faz humilde, pobre, obediente, casto, morre na cruz carregando os nossos pecados para nos purificar. O presbítero é chamado a isso. É uma graça de Deus. É uma graça de Deus. Vocês aqui de Campo Grande têm isso, muitos anos, muitos anos. Muitos padres têm passado aqui em Campo Grande, na Arquidiocese do Rio, de muitos lugares do mundo, décadas e décadas e décadas, irmãos. Muitos anos. Os últimos anos também com padres aqui do Peru, do Chile, de muitas regiões do Brasil, Salles de Oliveira, agora de Brasília, o nosso pároco está internado,
né? Perdendo a vida aqui por vocês. Nós perdemos a vida por vocês, não é para nós. Eu que estava fora da igreja, eu vou ser padre para quê? Você está maluco, está doido? Eu vou ser padre? Tem que ter minha faculdade, meu dinheiro, meu estudo, a minha esposa, os meus filhos, né? Viver bem, como meu pai sempre me disse, os meus amigos fizeram. Não, irmãos, tocamos aqui uma graça muito profunda, que vocês também vivendo no casamento sabem do que eu estou falando, que é perder a vida pelo outro. O sacerdócio e o matrimônio se complementam. Significa perder a vida pelo outro entrando na vontade de Deus. E hoje, falando do sacramento da ordem, do sacerdócio, nós precisamos pedir à igreja, irmãos, pedir a Deus que mande muitas vocações. Eu sempre rezo numa paróquia onde estou, que Deus suscite vocações dessa paróquia, vocações ao presbiterato. Um padre que ama a Cristo, que é fiel à igreja, ao magistério, que anuncia o evangelho, é uma bênção. São João Bosco falava que nunca o padre está sozinho. Isso me consola, porque eu, nas minhas crises no começo do seminário, eu pensava que ia ficar frustrado, sozinho. Não estou nunca sozinho. Não é só porque estou no seminário, não. Nunca estou sozinho. São João Bosco dizia que o padre nunca está sozinho. Ele sempre atrai uma multidão. Ou leva uma multidão para o céu, ou arrasta uma multidão para o inferno com ele. Mas ele nunca vai sozinho. Sempre leva alguém consigo. Então, é do teu interesse rezar para que os padres sejam santos, né? Que os seminaristas sejam perseverantes na vontade de Deus, rezar para que Deus suscite mais e mais vocações, mais e mais, para que Deus também sempre demonstre o seu amor através de pessoas simples, né? Não se trata de estudo, de inteligência, não sei, eloquência, mas de perder a vida, irmãos, perder a vida. Eu tenho visto assim, sabe, como o Senhor é bom. E muitas pessoas falam, padre, que alegria que hoje a minha mãe pôde se confessar no hospital. Porque ela foi do apostolado da oração muitos anos, padre. Naquela paróquia lá, depois nos mudamos, ela veio para minha casa. Tantos e tantos anos de oração. Aqui agora ela ficou mais doente, não pôde mais à igreja. A gente pensava que não ia ter um padre para fazer o enterro dela. E Deus mandou aquele padre. Padre, que alegria. Às vezes eu entro no hospital, irmãos, são coisas que ninguém fala. Os pecados de um ou outro, né? E os pecados, temos que pedir perdão a vocês, eu peço a vocês perdão de todos os pecados, dos padres, dos meus também, que pecado é pecado, não tem justificativa, pecado só destrói. Mas eu digo isso porque a mídia não coloca essa beleza do sacerdócio, de tantos homens que perdem a vida na castidade, na obediência, no desapego, deixando uma terra indo para outra, deixando a família. Tem padre que não esteve no enterro do próprio pai e da própria mãe, mas enterrou milhares e milhares de pessoas, sem receber um tostão, não é por título, é por amor, irmãos, porque Deus chamou. O mundo não mostra essa beleza. Não. Eu conheço padres assim. Tem um padre amigo nosso lá de Varsóvia, ele é polonês, está na França, não pôde estar no enterro da própria mãe. Foi o ano passado, durante o Covid. Não pôde. Queria comprar passagem, estava tudo fechado. A França fechada, os aeroportos fechados. Se pegasse um carro, não ia passar de país para país, porque não ia deixar. Não esteve no enterro da própria mãe. Mas sempre enterrou a muitos. Então, uma graça hoje poder celebrar no início do tríodo pascal, isso que Cristo nos coloca, servir, servir. A quem Deus quer que você sirva nessa Páscoa, irmão? Você concretamente, quem que Deus quer que você sirva? Eu acho que está dentro da tua casa. Como um padre dizia, Cristo está escondido na nossa casa. Quem Deus quer que você sirva nessa Páscoa? Com uma palavra, perdoando. Hoje nós não vamos fazer esse gesto que é belíssimo, sempre me encanta, eu gosto muito, porque é a natureza da igreja que se reflete. Cristo que se faz pobre, humilde, servo e beija o pé daquele que é pecador.
Cristo que acolhe. Isso sempre me toca muito. O Papa Francisco também tem feito um gesto, os lava-pés belíssimo, com presidiários, pessoas fora da igreja, um gesto de amor para todos, uma coisa fabulosa. Hoje nós não vamos fazer, irmãos, ao segundo ano consecutivo pela pandemia. A Santa Sé, a Arquidiocese do Rio em comunhão com a igreja toda, a nossa paróquia em comunhão também com a nossa arquidiocese, não vamos fazer esse gesto. Mas eu convido vocês a pensarem, né? Que gesto é esse que Deus quer que você faça na sua família? Talvez essa Páscoa seja algo fenomenal, de poder lavar os pés do Pai. Porque um dia vamos querer fazê-lo, já não poderemos mais, porque o nosso Pai não estará aqui. Poder lavar os pés do teu Pai. Não digo fisicamente, né? Um irmão daqui do Rio, né, casado, ele falava para mim foi ótimo ficar com o meu pai nos últimos dias dele, nos últimos meses. Eu dava banho no meu pai, fazia a higiene dele, dava remédio para ele, fazia a barba dele na cama. A minha vida inteira, uma descomunhão com ele, muito sofrimento. Mas no final da vida, Marcos, o senhor foi excelente, o senhor foi nobre, o senhor foi muito bom. Quem sabe lavar os pés da esposa? Faz anos que você não fala com ela. A gente até brinca assim, né? Mas tantas vezes no casamento a gente se detém a relações administrativas. Compra, paga, fala com o filho, vai lá, vamos fazer, vamos construir. Não, o casamento é muito mais do que isso. Poder lavar o pé do namorado, falar de Cristo para ele. Você não tem falado de Cristo para o seu namorado. Você fala de política, você fala de moda, não sei. Fala de Cristo para ele. É uma liberdade que o Senhor nos quer dar, irmãos. O Senhor veio ao nosso encontro nesse tríduo pascal para nos levar junto a Ele. Esse é o Cristo que morre na cruz, que ressuscita. É nesse Cristo que nós temos a vida. Né? Ele que nos dá a vida, dá liberdade. Liberdade significa felicidade, plenitude. É o que nós desejamos. Então, oxalá o Senhor nos ajude a não ficarmos acostumados com a nossa, nesse sentido, pequeneza, com o nosso mundinho, com a nossa escravidão. Estarmos abertos para que o Senhor venha e nos arranque junto a Ele. Nessa Páscoa, irmãos. E poder proclamar, na noite da Vigília Pascal, no domingo da ressurreição, que verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor veio visitar na minha vida. Nesse ano. Porque, de fato, irmãos, o que nós temos é esse ano, esse tempo agora. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver. Não sabemos. E o pouco que nos é dado é para que nós tenhamos a Cristo.